quando o assunto é a diminuição da maioridade penal, quais que são os prós e os contras dessa possível implantação? Nós vemos que nós temos dificuldades para recolhermos os maiores. E os menores, então? É muito mais difícil. Eu não vejo a prisão ou o centro de internação como a solução melhor para esses casos. Evidentemente que nós temos que tê-los, porque determinados menores precisam ficar afastados da sociedade. Mas nós podemos, o CNJ, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem trabalhado muito no sentido de incutir nos magistrados essa nova filosofia de evitar ao máximo a internação. Vamos aplicar medidas em meio aberto. Elas surtem o efeito necessário e com isso nós podemos evitar o encarceramento de menores e nós podemos conseguir com que esses menores realmente mudem o rumo de suas vidas. Existe uma reincidência de 70% dos jovens em crimes aqui no Brasil, né? Como na atualidade eles devem ser punidos, Juarez? Nós temos medidas protetivas para crianças, medidas socioeducativas para os jovens a partir dos 12 anos completos, até 18 incompletos. Nós temos várias medidas, podemos fazer advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, medida de semiliberdade, até chegarmos à mais gravosa, que é a internação. A internação é o recolhimento do jovem a um estabelecimento próprio. E o que nós percebemos, eu tive a oportunidade de orientar uma das minhas alunas no curso de criminologia, onde eu dou aula, ela fez um trabalho sobre isso, sobre a reincidência do jovem que deixa um centro de internação. Nós pegamos e chegamos, num primeiro momento, a quase 48% de reincidência. Quer dizer, digamos, de 100 jovens, 48 retornavam. Mas quando nós fomos examinar mais profundamente esse dado estatístico, nós vimos que vários jovens que haviam deixado o centro não haviam sido localizados por ela. E ao orientá-la, ela voltou à Polícia Civil. E vários deles já haviam atingido a maioridade e já estavam recolhidos ao cárcere. Outros continuaram desaparecidos, possivelmente mortos ou mudaram-se daqui. Então o que nós vemos é o seguinte, que o índice de reincidência entre o jovem é tão grande quanto aquele que nós vemos entre os maiores. E aí o grande problema que eu vejo é o seguinte, é não só examinar a questão da reincidência, mas é examinar o porquê da reincidência. E nesse trabalho, que foi um trabalho brilhante, a minha ex-aluna, ela chegou à seguinte conclusão, o jovem ele é tratado durante o período que ele está internado. Mas ao fim, ao ser desinternado, para onde ele retorna? Para o meio social de onde ele saiu. E o meio social de onde ele saiu é um meio criminógeno. A nossa sociedade, infelizmente, hoje é uma sociedade bastante criminógena. E esse jovem, ao retornar para um meio criminógeno, fatalmente ele estava sendo abraçado ou recepcionado por aqueles que trabalharam com ele e que o levaram ao encarceramento. Então nós temos que ver como é que nós vamos mudar isso. Nós temos que procurar as causas desse problema. E procurando as causas, evidentemente, nós iremos encontrar as soluções. E existe uma preocupação em orientar esses jovens para que eles saiam dessa situação de risco, doutor? Sim, a preocupação ela é diuturna. Nós sempre temos lá, por exemplo, em Nova Lima eu tenho praticamente um dia na semana dedicado à infância e à juventude. É lógico, eu atendo também em outros dias, mas ele é destinado ao atendimento daqueles jovens que praticaram algum ato infracional. E eu tenho percebido, é lógico que a cidade cresceu muito nesses últimos anos, mas nós vemos que os menores vêm cometendo mais atos. É lógico, ainda estamos dentro de uma taxa aceitável? Sim, mas nós precisamos que essa taxa se reduza a cada vez mais e não que ela cresça. E nesses contatos, nessas audiências que eu tenho com os jovens, das visitas que nós fazemos às instituições, às escolas, sempre procuramos orientar o jovem para que ele não se envolva com crime, que ele não se envolva com droga e, muito especialmente, que ele não se envolva com crack. O crack é terrível, o crack está acabando com essa nossa juventude. Não só com a juventude, estão vendo pessoas com uma idade bastante avançada se envolvendo com essa péssima droga. E para encerrar, Juarez, esses jovens eles têm consciência dos seus direitos? Sim, e às vezes eles têm até um entendimento errôneo sobre isso. É muito comum, às vezes, numa audiência, o jovem chegar e falar, não, mas o meu pai não me deixa sair de casa, a minha mãe não e cobra que eu estude. Então nós vemos comportamentos como se os pais não tivessem o dever
o direito, o dever de educar os filhos. E aquela questão de colocar limites, ela é fundamental, porque se você não respeita limites, você fatalmente vai enveredar para o mundo do crime. Então o pai e a mãe têm o direito, e além do direito, têm o dever de educar os filhos, impondo limites e, evidentemente, servindo de exemplo para os filhos. Que não adianta eu cobrar do meu filho um comportamento se eu não mostro para ele que eu ajo daquela forma na minha vida privada. Juarez, muito obrigada pela sua presença aqui na entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre às ordens para atendê-los. Muito obrigada, viu? E o Saúde de hoje termina aqui. Caso você tenha alguma sugestão, entre em contato pelo e-mail saude@unibh.br ou pelo telefone 3207-2919. Todas as novidades você acompanha pelo twitter.com/programa Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.